Então eu coloquei para gravar aqui. Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre, na apostila aí o conteúdo é registro de ponto do empregado, tá? Então é a aula número 32. Se tiver com a apostila aí, pode inclusive abri-la para você também estar acompanhando, tá? E para a gente poder iniciar a aula de hoje, Gabriel, eu vou fazer o seguinte, eu vou já mandar 3 imagens para vocês, para você, né, nesse momento, vou mandar ali no grupo, tá? E aí eu quero que você dê uma olhada nessas imagens e me diga depois na sequência o que você entendeu, o que você, se você conhece essas imagens, do que se trata, para daí a gente poder continuar a aula, tá? Beleza? Tá. Lá na escola? Pode, com máscara pode. Verdade. Não, aberto hoje. Os mercados estão abertos hoje? Ah, tá. Vai vir, Pedro? Oi. Salve, Bica, linda. Ó, bonito. Eu nada, tô assando couve contra coxinha com batata. Tá bom, né? Não tinha maionese, passei um pouquinho de mostarda, igual você falou. Enviei lá, Gabriel. Dá uma olhadinha nesses, Eu lembrei que você falou, aí eu passei. nessas imagens que eu te mandei aí, ver se, o que você entende disso aí, do que se trata, tá? Quando ele desligar, a gente já sabe. Pode deixar, passar. Próximo eu vou passar. Salve, Bico. Ele é controle. Ele tem problema, ele tem um sensor. Pois é, menino. Consegue me ouvir? Oi? Consegue ouvir? Sim. A primeira é do registro de horário. A segunda, das horas trabalhadas. Estou trabalhando no dia. E a última tem a ver com salário, ou a hora que foi feita no dia. Tá. A primeira, então, que você falou, repete para nós, por favor. Registro de horário. Registro de horário. Tá. A segunda, O registro de horário trabalhado. Das anotações. registro de horário trabalhado. E a terceira, Terceira tem a ver com a entrada e saída do horário no dia, no período que está trabalhando. beleza. Bom, as 3 imagens, Gabriel, elas têm relação com o mesmo conteúdo, com o mesmo tema, tá? As 3 imagens são relacionadas com a questão do registro de ponto. A primeira é o registro eletrônico, que é o informatizado, aquele que é através da biometria, a digital ali do colaborador. Então é um sistema já atual, que envolve a tecnologia, normalmente utilizado pelas empresas de grande porte, né? Médio e grande porte, enfim.
não que uma empresa pequena não possa usar, pode também, mas é que às vezes acaba tendo um investimento maior, então, e empresas que têm, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, menos que 20 funcionários, elas também não são obrigadas a fazer esse controle, né? Tá? Então, mas essa primeira imagem aí é um registro de ponto eletrônico. Então, através da biometria, o funcionário vai lá, já tem a sua biometria cadastrada, então ele vai lá e coloca o dedo e o sistema reconhece, né, a biometria dele e gera um comprovante ali, tipo um ticketzinho com a data e o horário da entrada ou saída, enfim, do profissional do meio de trabalho. A segunda imagem que eu te enviei, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que não. Não, os dois agora. Murilo. É o caderno de ponto, tá? É um caderno de ponto que também pode ser utilizado pelas empresas. Embora a imagem aí talvez não consiga ser clara, que demonstra que é um caderno, mas na verdade ele é um caderno de ponto. Isso pode ser comprado em papelaria, né? Lojas de artigo de escritório. Ele vem como escrito na capa caderno de ponto, tá? E ali você vai, a empresa vai fazer o controle, vai colocar o nome dos funcionários e vai, cada um quando vai entrar na empresa, ou está saindo para almoço, ou está saindo no final do expediente, ele vai ali, vai marcar o seu horário e depois vai assinar na frente. Tá? Também é uma forma de controle de ponto através do caderno. E a última imagem que eu te enviei aí, é um cartão de ponto. Ele é um cartão, também é muito comum, é utilizado pelas empresas para poder ali controlar individualmente, né, nome, e horário de entrada, horário de saída de cada funcionário da empresa. O caderno, eu vou ter um controle mais amplo, né, eu posso ter ali 10, 15, 20, 30 funcionários ali relacionados. No cartão de ponto é individual. Cada um vai ter o seu controle individual no cartão, certo? Então todas as imagens aí estão relacionadas com o mesmo assunto, que é o registro de ponto do funcionário. Tá? Então hoje, o tema da nossa aula de hoje é exatamente esse, registro de ponto de empregado. Tá? Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela para poder mostrar para você o slide que eu preparei para a aula de hoje. Tá? Não sou. Eu tomei dois agora, deixa eu falar. Pai, não põe mole, o café quente. Não põe mole, gente. Te derrama você, tá? Minha vez, tá? Não vou pôr a mão em você, santo. Veja se você está vendo agora na tela aí a minha apresentação do PowerPoint. As 3 registros de pontos. Oi? Isso, agora foi. Tá. Então, você tem lá em cima, lá na parte superior, né, a descrição do tema da nossa aula de hoje, aula 32 da apostila, registro de ponto. Tá? E aí eu tenho aquelas 3 imagens que eu enviei para você. A primeira, que é de um registro de ponto eletrônico, é um equipamento que fica fixado na parede, ele vai conectado a uma rede de internet e através desse sistema, o funcionário na sua entrada, na sua saída, ele vai lá e coloca a sua digital e o sistema ele vai reconhecer essa biometria, né, do dedo ali e vai gerar o comprovante com o horário de entrada e de saída. A outra imagem abaixo é o cartão de ponto, tá? Onde eu tenho, ali você está vendo só a frente desse cartão de ponto, mas ele tem o verso, que na frente eu tenho os primeiros 15 dias
e no verso os outros 15 dias. Na frente eu tenho ali também na parte superior, onde é preenchido com os dados do funcionário, nome, função, o mês e o ano que refere-se, né, esse apontamento, né, esse registro. E na outra imagem ao lado a gente tem o caderno de ponto. Né, ele está ali, seriam 2 páginas, né, a página de um lado e a página do outro lado desse caderno, e ali vai, na primeira coluna, os dados do funcionário, nome completo, e aí depois ele vai estar lançando a horário de entrada, horário de saída, e assinando na frente. Tá? Todas essas imagens aí estão relacionadas, como eu falei para você, ao registro de ponto do empregado. Então a gente vai falar agora, conhecer agora como que a legislação ela aplica, né, essa questão da obrigatoriedade ou não do registro de ponto dos empregados. Tá? A gente vai falar agora o que acontecia antes da reforma trabalhista e o que mudou, o que passou a acontecer depois da reforma trabalhista. Beleza? Bom, antes da reforma trabalhista, Gabriel, toda empresa, independente do tamanho, tá? Assim, se ela tivesse até 10 funcionários, tá? Até 10 funcionários, ela não tinha obrigação de fazer o registro de ponto de empregado. Então, isso antes da reforma trabalhista. Toda empresa com mais de 10 empregados, mais de 10 colaboradores, ela, por lei, ela era obrigada a fazer esse controle, que poderia ser feito em registro manual, usando cartão de ponto ou livro de ponto, ou em sistema eletrônico. Tá? Então, assim, não há uma exigência da lei sobre qual o método que você vai usar para fazer o controle de ponto. O importante é que a empresa que se enquadra dentro da legislação, antes da reforma trabalhista, que era de ter mais de 10 funcionários, ela era obrigada a fazer esse registro. Aí ela poderia optar ou o sistema eletrônico, ou o cartão de ponto, ou o caderno, certo? As empresas com menos de 10 funcionários, como eu já havia falado, elas não tinham essa obrigação. Então elas ficavam livres de fazer esse controle de ponto de seus trabalhadores. Porém, né, é importante ressaltar que o registro de ponto, ele serve como prova, né, do que realmente foi pago para o funcionário. Então, acredito que, enquanto empresa, a empresa precisa manter esse controle até para que futuramente eventuais desentendimentos, né, ou desacordos entre funcionário e empresa, a empresa esteja respaldada ali com respeito a comprovar aquilo que realmente foi pago. Tá? Então, assim, empresas antes da reforma trabalhista com menos de 10 funcionários, elas não tinham a obrigação, por lei, de fazer esse controle de ponto. Porém, é importante ressaltar que a empresa deveria, né, manter essas provas, né, guardadas, salvas, né, até para um respaldo próprio dela. Se o empregado viesse fazer alguma reclamação de que não recebeu horas ou que trabalhou em horas extras, né, enfim, a empresa teria como comprovar, até porque no cartão de ponto, todo final do mês, o funcionário ele confere e assina. Então, ele está assinando ali, comprovando que ele está concordando com tudo aquilo que está lançado nesse cartão. Então, é uma segurança para a empresa. Quando o trabalho, antes da reforma trabalhista, ele também era executado fora do estabelecimento, ou seja, profissionais que trabalham, por exemplo, no campo, vamos dizer assim. O que quer dizer no campo? É o profissional que ele acompanha, de repente, obras que são feitas fora do ambiente da estrutura física da empresa. Então, acompanha uma obra lá que está sendo feita lá na rodovia. Então, esse profissional, quando ele executa um trabalho fora do estabelecimento, ele mesmo, ele próprio, ele pode
fazer, ele podia, né, antes da reforma trabalhista, fazer esse controle do ponto dele na ficha ou papeleta que poderia ficar em seu próprio poder. Então, ou seja, ele poderia usar o cartão de ponto ou o livro de registro para poder fazer essas anotações, certo? Então isso antes da reforma trabalhista. Qualquer funcionário que ele desempenhasse uma função fora do ambiente da empresa, da estrutura física da empresa, ele ficasse trabalhando no campo, né, na rua, vamos dizer assim, ele poderia fazer esse controle em cartão ou em livro de registro que esteja em seu próprio poder. Tá? Uma observação aqui que a gente precisa destacar, todos os registros, né, seja em cartão de ponto ou seja no livro de ponto, é necessário que o empregado assine, tá? Para poder servir como prova em juízo. Se você anota, se o funcionário anota, mas no final do mês você não pede para ele assinar, não tem valor nenhum, né? Porque aí qualquer um poderia preencher aquilo. Não tendo a assinatura do empregado, nenhuma justiça, nenhum juiz vai aceitar isso como prova a favor da empresa. Então tem que ter a assinatura do funcionário. É um documento, certo? Ok? Sim. Bom, tudo isso que eu falei agora para você aconteceu antes da reforma trabalhista. Então está lá no parágrafo 2º do artigo 74 da CLT. Parágrafo 2º do artigo 74 da CLT. Antes da reforma trabalhista. Em 2019, né, veio uma reforma trabalhista que trouxe algumas mudanças. A gente vem falando isso já desde as primeiras aulas que a gente começou a falar sobre essa parte de departamento pessoal e RH. Então, assim, após a reforma trabalhista, houve uma mudança na lei. Antes, a partir de 11 funcionários, né, era obrigatório o estabelecimento fazer o registro de ponto do empregado. Com a reforma trabalhista, houve uma mudança. A lei definiu que estabelecimentos, empresas com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação do horário de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Então, assim, com a reforma trabalhista, esse número que era a partir de 11 funcionários passou a ser maior. Então, ou seja, automaticamente, empresas com menos de 20 funcionários, que antes da reforma eram obrigadas a fazer já o controle de ponto, passaram a não ter mais essa obrigação na mudança da reforma trabalhista. Tá? Então, somente empresas a partir de 21 funcionários, aí tem essa obrigação de fazer esse registro. E, com respeito ao método, né, ao modo de controle, permanece da mesma forma. A empresa pode optar registro eletrônico, manual ou mecânico, certo? Ok? Uhum. Então isso está lá na lei de 2019, a lei número 13.874, tá? E ela está anexa à CLT. Então, o que foi revogado com a reforma trabalhista, se você entrar, procurar na CLT lá, artigo da CLT que diz respeito à questão do controle de registro de ponto do trabalhador, vai estar revogado, vai estar um risco em cima e vai estar essa nova medida aí através dessa lei que foi aprovada pelo presidente, né, o Jair Bolsonaro, né, no ano de 2019. Então, fazendo essas novas medidas aí na questão do controle de ponto. Na verdade, foram várias medidas da reforma trabalhista, várias mudanças. Mas nesse caso a gente está falando do registro de ponto em específico. Tá? Depois da reforma trabalhista, Gabriel, o trabalho que ele também fosse executado fora do estabelecimento, ali da estrutura física da empresa, esses horários também precisam ser controlados de forma manual, mecânica ou eletrônico. E aí também esses recursos podem ficar em poder do funcionário. Então perceba aí que também na mudança da reforma trabalhista, as formas de fazer o controle para quem trabalha fora do meio de trabalho mudou também. Antes era só manual, né? Era só manual, papeleta ou livro. Agora não. Nessa mudança, a empresa também, se ela quiser ter algum aplicativo eletrônico no celular,
ele pode estar fazendo esse controle ali do ponto dele e automaticamente o sistema eletrônico vai estar recebendo isso na empresa, né? Então, hoje com a tecnologia, isso é muito comum. Embora esse trabalhador também possa também utilizar dos métodos anteriores, antigos, que é manter ainda registro manual ou mecânico, tá? Beleza? Beleza. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Não, nenhuma dúvida. Não sei se você já conversou com seu pai lá na empresa, seu pai, o que ele faz lá na hora de controlar o ponto? É registro eletrônico, é manual, você sabe não? Não saberei te dizer agora. Hã? Não saberei te dizer agora, mas acho que é eletrônico. Aham. Então, provavelmente, por ser uma empresa maior, até por uma questão de segurança, né? Imagine, você fazer um registro manual para 21, 25, 30 empregados já não é tão fácil. Imagine para fazer para uma empresa que tem talvez aí centenas de funcionários aí, né? Acho que a empresa não trabalha lá tem centenas de funcionários. Então, com o sistema eletrônico é muito mais menos erro, né? Menos risco de ter erros, menos risco de ter até mesmo fraude, né? Embora a gente até já viu na TV aí que as pessoas conseguem fazer de silicone o dedo digital e o outro vai lá e bate o ponto, né? Mas o risco acaba diminuindo em vários outros aspectos, né? Tá? Mas depois pergunto para ele direitinho qual é o sistema lá de ponto que ele utiliza lá na empresa, né? Se ele já usou esses outros métodos em alguma empresa, pergunta para ele, para você poder entender um pouquinho melhor. Pergunta para ele até, pai, você sabe hoje a partir de quantos funcionários a empresa tem a obrigação por lei de fazer esse registro de ponto do funcionário, né? Tá? Lembrando que menos de 20 funcionários não é obrigado por lei, mas enquanto empresa, tá, é recomendável que você faça esse controle até para estar com documentos ali que sirvam de suporte ali numa possível reclamação do trabalhador, né? Você vai estar resguardado, né? Certo? Vai ter pelo menos um direito de reclamar, né? Se por exemplo o trabalhador ali reclamou que não recebeu hora extra, aí a empresa, quem que fica responsável de comprovar que foi pago ou não? A empresa. Se ela não comprova, se ela não tem isso registrado, ela vai ter que pagar de novo, né? Entendeu? Então, nesse caso a empresa tem que se respaldar, porque a responsabilidade é toda dela. Então, faz o controle direitinho, arquiva isso, porque numa situação que venha a ser necessário, você tem, enquanto empresa, tem como provar isso, né? É sempre a responsabilidade da empresa, né? Certo? Outra coisa que foi permitida após a reforma trabalhista, fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual de trabalho ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Tá? O que significa essa utilização de registro de ponto por exceção à jornada? A gente viu aí que para quem tem menos de 20 funcionários, não existe a obrigação de fazer esse controle. Então, assim, algumas empresas antes brigavam assim na justiça, né, por fazer somente uma anotação dos horários que excedessem a carga horária normal do trabalhador. Então, por exemplo, lá o Gabriel trabalha lá das 8 até às 5 da tarde. Então ele vai das 8 até meio-dia, do meio-dia ele para almoço até a 1 e depois ele volta da 1 até às 5 da tarde. Então dá 8 horas por dia de trabalho, com 1 hora de descanso para o almoço. Então esse é o horário padrão do Gabriel. Então já sabia, até porque está constando na carteira de trabalho, que esse é o horário dele. Então assim, as empresas, por não ter essa obrigação, elas a princípio se sentiam livres, né, de fazer esse controle e queriam na justiça a possibilidade de fazer somente a anotação quando esse funcionário, por exemplo, fizesse uma hora extra. Gabriel, hoje ele vai trabalhar, vai ter que fazer hora extra.
Então aí eu vou só anotar a hora extra dele. Ele trabalhou das 8 ao meio-dia, da 1 até as 4, cumpriu a carga horária dele normal, mas ele ficou das 4 até as 18 horas, das 4 até as 6 da tarde. Então ele fez 2 horas extras. Então as empresas antes da reforma brigavam para fazer só esse controle, porque já sabia que o funcionário cumpria 8 horas por dia, então fazia somente a anotação quando ele fazia uma hora extra ou quando ele chegava atrasado no trabalho, certo? Só que isso a lei não entendia como correto, não aceitava. Porém, com a reforma trabalhista, agora, esse tipo de anotação, ele é permitido por lei, está liberado, também através dessa lei 13.864 do ano 2019. Então, o trabalhador que ele tem uma jornada normal de trabalho, a empresa pode optar por não ficar registrando isso, até porque já sabe que é a carga horária normal que ele cumpre, e ela só tem essa obrigação de fazer o registro quando houver alguma exceção. Exemplo, vai fazer hora extra. Então aquela hora extra ele vai registrar. Chegou atrasado, então aí aquela hora extra, horário de atraso, que vai ser descontado depois, vai se registrar. Entendeu? Antes isso não era permitido. Com a mudança da reforma trabalhista, passou a ser utilizado aí pelas empresas, ou seja, a empresa que quiser adotar esse método pode estar adotando o que é permitido por lei. Ok? É importante deixar bem claro, Gabriel, todos os registros, tá, que referente à questão de ponto em específico que a gente está falando agora, eles poderão ser solicitados e poderão ser considerados em ações trabalhistas, tá? Então, assim, o cartão de ponto, o registro de ponto, ou o sistema eletrônico de ponto, que gera também ali um relatório, eles são registros que podem ser utilizados em ações trabalhistas. Então, ele pode ser algo que dá respaldo como prova para a empresa, até porque a obrigação dela é dela de manter esses arquivos, esses documentos arquivados, até mesmo para sua segurança. Porém, se esses documentos, principalmente aqueles que são preenchidos de forma manual, eles não tiverem as anotações feitas de forma adequada, tiverem anotações rasuradas, podem ser desconsideradas pela justiça, pelo juiz, ou até mesmo servirem de prova contra a empresa. Tá? Daqui 10 minutos, tá, Gabriel, vai fechar a sala aí eu mando o link de novo para você entrar, tá bom? Tá bom. Já avisou aqui. Apareceu essa mensagem para você? Apareceu, tá contando o tempo aqui. Beleza, aqui, quando fechar, eu já mando o link de novo lá no grupo e você entra novamente. Uhum. Então, só recapitulando aí, todos os registros, em específico esse de ponto, seja eletrônico, seja o cartão ou o livro, eles servem para ações trabalhistas. Para que ele realmente possa fazer o valor dele, fazer valer a sua veracidade, melhor dizendo, principalmente em respaldo de proteção à empresa, não pode ter nenhum tipo de rasura, não pode ter nenhum tipo de situação que gere desconfiança por parte do juiz. Porque acontece, numa reforma trabalhista, numa reclamação trabalhista, existe uma questão no direito do trabalho, que é a hipossuficiência. O que significa isso? A Justiça do Trabalho ela sempre vai olhar para o lado mais fraco da relação. E qual que é o lado mais fraco da relação entre uma empresa e o empregado? Qual que é o lado mais fraco? Empregado. Então aí nesse momento, se tiver qualquer detalhezinho lá passando em branco, a empresa sempre vai tomar a decisão
A empresa não, a justiça vai sempre tomar a decisão em favor do funcionário. Por isso que a empresa tem que estar, né, respaldada em todos os aspectos aí para poder evitar esse transtorno, porque senão ela vai estar pagando 2 vezes, né? Certo? Ok? Então, assim, cartão de ponto, livro de ponto, tem que deixar bem claro para o funcionário, se você amanhã tiver uma empresa e fizer esse controle dos seus funcionários, ou se você for um funcionário de uma empresa, saiba que na hora de preencher não pode ter rasura. Se tiver rasura, tem que pedir para o funcionário preencher novamente. Tá? Porque se você aceitar com rasura, o prejudicado depois, numa solicitação de uma reclamação trabalhista, o prejudicado vai ser você, porque você não vai ter aquele documento como prova de fato real que aconteceu, devido à rasura. Rasurado pode ter sido o funcionário, pode ter sido a própria empresa. Então, o juiz desconsidera. Entendeu? Beleza? Beleza. Bom, outro detalhe importante, toda vez que o trabalhador ele tiver assim alguma... Seu horário de trabalho é 8 horas, mas você chegou mais cedo, chegou 10 para as 8 e bateu o ponto. Chegou 3 minutos para as 8 e bateu o ponto. Ou se você saiu mais tarde, sai às 4 horas, você bateu o ponto 4h05, 4h10, 4h20, ou bateu antes das 4, 10 para as 4, 8 para as 4, 5 para as 4, enfim. Existe uma tolerância para a lei, inclusive essa tolerância continua agora com a reforma trabalhista, que não será descontado nem computado como jornada extra, ou seja, como hora extra, toda variação de horário de trabalho que o trabalhador tenha que não exceda de 5 minutos. Então, ou seja, se você entra 8 horas, você tem tolerância 5 minutos para mais, 5 minutos para menos. Então, se chegar 8h05, está dentro da tolerância. Eles não vão descontar isso de você. Se você chegar 5 para as 8, tá? Eles não vão pagar 5 minutos a mais. Então tem essa tolerância para mais ou para menos. Só que, detalhe, tem que se observar o limite de 10 minutos no dia. Tá? Por quê? Vamos supor que você chegou 5 minutos mais cedo, bateu o cartão. 7h55. Aí à tarde, você bateu o cartão, você sai às 16 horas, você bateu 17 horas, você bateu o cartão às 17h10. Então veja bem, eu tenho 5 minutos de tolerância, não excedendo os 10, porque 5 minutos em cada período. Então peraí, de manhã 5 minutos, eu cheguei mais cedo, à tarde eu passei do meu horário 10 minutos. Somando os dois, quanto dá? 15. Então, opa, excedeu os 10 minutos de tolerância por dia. Eu tenho direito aí a receber os 15 minutos, né, que foram feitos aí de hora extra. Tá? Entendeu? Entendi. O mesmo acontece, tá, Gabriel? O mesmo acontece, o inverso. Cheguei 8h05, bati meu ponto. E na hora de sair, eu, ao invés de bater o horário, o ponto na hora certa, eu acabei saindo mais cedo. Saí 10 para as 5. Saí às 16h50. Opa, cheguei atrasado 5 minutos, estou saindo do trabalho mais 10 minutos mais cedo. Somando os dois dá 15 minutos. Eles vão, por direito, descontar isso de mim 15 minutos. Certo? Por quê? Eu excedi os 5 minutos que eu tenho de tolerância em cada período. Então, na soma total, ultrapassou os 10, e aí eles têm por direito descontar o valor por inteiro, ou, se eu trabalhei mais, esses minutos a mais, receber esses minutos a mais. Tá? Entendeu? Entendi. Nessa questão dessa variação aí da jornada, tá, Gabriel?
tem algumas situações, eu trabalho lá no lugar, mas eles não me pagam isso como hora extra. Eu faço hora extra, eles não me pagam. Eu faço alguns minutos. Ou eu chego atrasado e eles não descontam isso de mim. A empresa ela pode usar a opção do banco de horas. Então faz um acumulativo, vai somando os minutos, Quando der lá um dia de trabalho, eles vão lá e te dão um dia de folga. Entendeu? Ou, mesmo pode acontecer, eu estou chegando atrasado, eles vão somando os minutos, tal. A hora que deu 8 horas, eles vão descontar um dia, meu. Isso pode acontecer, tá? Que é o banco de horas. Só que, para que isso realmente aconteça, né, nesse último slide, inclusive, tá bem claro ali, ó, tem que haver um acordo, tem que estar descrito, né, em acordo, acho que foi aqui no anterior, aqui, ó. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, tá? E nesse caso específico eu estou falando, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, tá? Então, ou seja, a empresa pode usar essa questão do banco de horas? Pode, mas tem que estar em um acordo individual entre empregado e empresa, tem que ter a aceitação, né, do empregado, ou estar em algum acordo coletivo de trabalho ou em convenção coletiva de trabalho, certo? Ok? São duas situações aí que são fatos assim aceitos, né, pela legislação para poder se aplicar algum tipo de condição especial para uma categoria. Então tem que estar lá no acordo coletivo ou na convenção coletiva de trabalho, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando entrar aqui na sala. Não é. Ok? Bom, continuando essa questão, em reclamação trabalhista, tá? O registro, eu vou frisar essa parte porque é muito importante. Em uma reclamação trabalhista, o registro dos dados de ponto ali, dos horários de trabalho do funcionário, eles poderão ser desconsiderados pelo juiz caso seja percebido algum tipo de rasura ou algum fator ali que não corresponda com a realidade. Porque o juiz sempre vai estar analisando o quê? O que está no papel e também os depoimentos, né, de ambas as partes, tanto do empregado como de quem está representando a empresa naquele momento. Tá? Então, por isso que a gente falou anteriormente, a empresa ela é responsável e é obrigação dela manter esses arquivos, esses documentos, né, guardados, para que no momento que seja necessário ela tenha ali como apresentar. Só que ela tem que tomar esse cuidado. O funcionário preencheu o cartão de ponto, rasurou, não aceita.